Atos capítulo 16, versículos de 35 a 40. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelo dom da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Graças te damos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Abençoe esse trabalho e a pregação do Evangelho, e que nós, pelo poder do Espírito Santo, tenhamos o coração transformado para o nosso prazer e glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Verificamos nas exposições anteriores que Paulo obedeceu uma visão em Troade, onde lhe apareceu um varão macedônio pedindo a ajuda deles e que fossem a Macedônia. Então, ao chegar em Filipos, a primeira do distrito e colônia, e por causa da conversão de Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, foi estabelecido ali a primeira igreja na Europa. Vimos também uma jovem possessa de espírito adivinhador que tentava estorvar a obra missionária, procurando confundir a pregação de Paulo. E isso ocorreu por muitos dias, e por causa disso, Paulo, indignado com a presença daquela mulher endemoniada, ordenou que o espírito se retirasse dela. E assim aconteceu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, Paulo e Silas acabou sendo preso. Mas por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E por causa desse grande acontecimento, o carcereiro de Filipos creu no Senhor Jesus e foi batizado ele e sua casa. E aqui no versículo 35, é-nos dito que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Observe que eles tinham comido alguma coisa na casa do carcereiro e retornado à prisão, para não serem tidos por foragidos ou comprometerem o carcereiro, que poderia responder à falta deles com a pena capital. Então retornaram à prisão esperando o desenrolar dos acontecimentos. E quando se fez dia, os estrategos pretores, que eram os magistrados romanos, encarregados pela administração civil e judicial, enviaram os oficiais de justiça, conhecido também como maceiros ou bedéis. E por quê? Logo ao amanhecer, os magistrados tomaram essa decisão. Pode ser o medo do terremoto e a ligação que eles fizeram com a prisão injusta e excessiva de Paulo e Silas. Mas pode ser também pela consciência pesada de ter aplicado uma pena injustificável e cheia de violência física contra eles. Eles foram duros, arbitrários, aplicaram um julgamento injusto, irregular e sem processo formal. Eles não tinham agido como homens defensores e dignos da lei, justos e responsáveis. Provavelmente eram políticos interesseiros
que deram ouvidos àqueles homens ricos, dono de escravos que haviam perdido o lucro. Nós lemos nos versículos 22 a 24 que levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E qual foi a ordem? Põe aqueles homens em liberdade. Eu lembro que Timóteo e Lucas não foram presos porque provavelmente não estavam lá na hora ou apenas prenderam os pregadores. No capítulo 15, versículo 22, Silas era notável entre os irmãos. No versículo 36, é-nos dito: então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Podemos imaginar a felicidade do carcereiro trazendo boas notícias a Paulo e Silas, que agora eram seus pais na fé e irmãos queridos. Alguns estudiosos acreditam que o carcereiro preparou um relato do terremoto aos pretores e também da ida de Paulo à sua casa, e assim então obteve o alvará de soltura perante eles. A verdade é que foi surpreendente. Já no dia seguinte, logo de manhã, os pretores terem enviado os oficiais determinando a liberdade de Paulo e Silas. Então veio o carcereiro, todo animado e feliz, abrindo a cela de Paulo e disse: agora, pois, saí e ide em paz. Mas no versículo 37, eis que surge um imprevisto, uma surpresa. Vejam só. É-nos dito: Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo e Silas se negaram a sair da prisão. Quer dizer, nos açoitaram, vergastaram conosco, nos humilhando publicamente e nos colocando no cárcere profundo e interior. Querem agora clandestinamente, como juízes irresponsáveis e fora da lei, nos soltar como se nada tivesse acontecido, nos lançando fora? Negativo. Civis Romanus sum, sou cidadão romano. E bastava essa declaração que todos os direitos eram-lhe concedidos. Podemos imaginar a apreensão do carcereiro. Mas por que vocês não saem, vão em paz? Não se sabe se a cidadania romana de Paulo era porque havia nascido em Tarso ou tinha um dos pais romanos. No capítulo 22, versículo 28, é-nos dito que ele tinha cidadania romana por direito de nascimento. Eu tenho a cidadania romana por direito de nascimento. Observe como Lucas se preocupou em registrar várias vezes a cidadania romana de Paulo, provavelmente para alertar Teófilo, um homem importante do governo romano, que acudisse Paulo e o defendesse de eventuais perseguições. E qual foi o resultado da declaração de Paulo? Civis Romanus sum? É-nos dito no versículo 38 que os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Cada estratego tinha 2 litores, ou seja, cada pretor tinha 2 oficiais de justiça. Esses termos, estratego, litores, eram usados para o sistema jurídico romano da época. E observe que eles ficaram possuídos de temor. A lex Porcia, que é a lei porciana e valeriana, proibia sob severas penas a quem submetesse um cidadão romano à flagelação e maus tratos. Nosso sistema legal provém do direito romano. Então Roma tinha orgulho da lei e procurava aplicá-la. Há registros históricos que cidades perderam o seu status e o seu direito de colônia por causa de abusos militares contra cidadãos romanos. Os magistrados eram destituídos dos cargos quando abusavam do poder e eram severamente punidos. A pergunta interessante é: como se demonstrava a cidadania romana? Não há certeza de como as pessoas comprovavam que eram cidadãos romanos.
Não se sabe se eles tinham papel, algum documento ali ou não, provavelmente não, mas apenas bastava reivindicar o direito verbalmente, porque caso contrário, se fosse mentira, seriam considerados réus de morte e certamente lhes era imputada a pena capital. E por que Paulo não falou antes que tinha cidadania romana para se livrar das varadas e da prisão? Provavelmente eles não tiveram tempo para isso com todo aquele tropel da multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhe as vestes mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram à prisão. Então imagine o estado de choque emocional deles, foram agarrados, arrastados para a praça, a multidão se reuniu contra eles num tumulto terrível. Os pretores rasgaram-lhe as vestes e os vergastaram com muitos açoites. E depois ainda foram lançados lá no subsolo. Mas nós sabemos que Deus é soberano e estava no controle de todas as coisas. Paulo convivia com o sofrimento de forma muito madura. Paulo disse: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento nos chama a atenção para os novos céus e nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 5, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará do olho toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E no versículo 39 é-nos dito: então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Observe que eles pediram desculpa para os dois. Me perdoa, não sabíamos que vocês eram romanos, homens justos, e ignorávamos a sua causa. Por favor, nos perdoe, e gostaríamos que vocês deixassem a cidade por causa dos seus próprios perturbadores. Eles estavam morrendo de medo de perder o emprego e rogaram que se retirassem da cidade. Vamos evitar que seus perseguidores não se reúnam mais contra vocês e venham a importuná-los injustamente. Aqui no versículo 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Eles não foram exagerados, arrogantes, briguentos, mas se retiraram da prisão. O que estava em jogo aqui era a promoção do reino de Deus e a expansão da pregação do evangelho. Observe que eles saíram da prisão e foram diretamente para a igreja na casa de Lídia, onde ele estava hospedado e onde certamente a igreja começou a se reunir. Nós lemos nos versículos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Apenas para concluir, podemos perguntar por que Paulo não foi embora, se retirando da prisão quieto, por que ele não sofreu o dano em silêncio e não deixou para lá essa perseguição toda, não deu outra face para bater, já que estava sendo rapidamente liberto? Os bons comentaristas entendem que ele não quis abrir precedente, ou seja, aceitar simplesmente a violência quando se prega o evangelho. Mas Paulo quis acertar o mal-entendido e teve zelo pela igreja de Filipos, a fim de que ela fosse tratada, bem tratada e respeitada. O interesse era o crescimento da igreja em Filipos. Que tipo de igreja é essa onde as pessoas vão presas, fazem o maior barulhão, causam tumulto? Então Paulo fez os pretores pedirem desculpas por amor à igreja de Filipos, a fim de que ela fosse reconhecida e reverenciada na sociedade. A minha mãe Aline, que escreveu muitas coisas preciosas acerca da palavra de Deus e da doutrina, comentando essa passagem, sugere que Deus fechou a boca do apóstolo Paulo e Silas para que não declarassem civis romanus sum, com o propósito de usar a prisão dos missionários para alcançar o carcereiro.
De fato, ela tem razão, pois no caso de Lídia não foi diferente. O Espírito Santo proibiu que Paulo ficasse na região populosa da Ásia Menor e dirigiu os 4 missionários até Filipos para alcançar o varão macedônio, que foi Lídia, e estabelecer na sua casa a primeira igreja da Europa. Observe, no finalzinho do nosso texto, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Os irmãos foram confortados por Paulo, porque talvez a igreja estivesse assustada com o ocorrido. Então Paulo e Silas, machucados, cheios de vergões, sobretudo de vergastas, e que tinham acabado de sair da prisão, ao invés de serem consolados pela igreja, eles ainda por cima consolaram-na. Estes são os grandes apóstolos Paulo e Silas. A igreja é o melhor lugar para sairmos encorajados e edificados. A realidade é que a igreja de Filipos veio a ser muito especial para Paulo. Ele escreveu que tinha saudades daquela igreja. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam firmes no Senhor e alegrai-vos sempre nele. Recebi tudo de vocês e tenho abundância. Quando Epafrodito me passou as mãos, o que vocês me deram como aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. E como o grande missionário Senhor Jesus, o Senhor da igreja, cuida da sua igreja. Pois na hora, Paulo não viu o resultado ali na ocasião. Eles foram embora de Filipos para Tessalônica, mas a igreja de Filipos se tornou célere, notável, além de gerar bispos e diáconos. Era muito liberal e generosa. Lídia era comerciante rica e boa contribuinte para a obra de Deus. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam firmes no Senhor e alegrai-vos sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém.